Você já teve a sensação de que existe algo além do que dizem ser a realidade? Como se a vida fosse maior do que o roteiro que te entregaram. Hoje vamos mergulhar nessa reflexão através de um dos filmes mais simbólicos sobre o despertar de consciência. O Show de Truman. Muito mais que entretenimento, esse filme é um convite, um chamado para acordar. Truman vive uma vida aparentemente perfeita, mas essa perfeição é o primeiro sinal de que algo está errado. Assim como muitos de nós, ele foi colocado em um ambiente cuidadosamente construído. Crenças que herdamos, medos que nos foram condicionados, rotinas repetitivas, expectativas que não são nossas. Seus limites não são físicos, são psicológicos. E isso é o que o filme nos lembra. Muitas vezes a prisão mais forte é aquela que não percebemos que existe. Ela é feita de normas sociais, do que é normal e do que é seguro. É uma zona de conforto que, com o tempo, se torna uma gaiola. A gente se acostuma com as paredes invisíveis e esquece que o céu é muito maior. Truman vive essa vida programada, dia após dia, sem saber que cada pessoa, cada evento, cada emoção é controlada. Ele é o protagonista de um show que ele mesmo desconhece. E quantos de nós não vivemos papéis que não escolhemos, em palcos que não construímos? O despertar de Truman começa com pequenos sinais, um holofote que cai do céu, um erro na transmissão de rádio, o rosto familiar de alguém que deveria ter desaparecido. Da mesma forma, nosso despertar espiritual raramente acontece com um clarão místico ou uma revelação divina de uma só vez. Ele começa com incômodos, com aquela sensação silenciosa de que algo não se encaixa, com sincronicidades que parecem coincidência demais para serem só coincidência. É um livro que aparece na hora certa, uma conversa que muda sua perspectiva, um sonho que te perturba. Quando a alma quer despertar, ela começa a cutucar. Ela sussurra através dessas pequenas falhas na matriz da nossa realidade. E quanto mais a gente ignora, mais forte fica o chamado, até que seja impossível não ouvir. O universo não desiste de quem está pronto para acordar. No filme, sempre que Truman tenta sair, o sistema reage. Tempestades são criadas do nada. Emergências falsas acontecem. Seus medos mais profundos são reativados. Isso é profundamente simbólico. Quando uma pessoa começa a expandir a consciência e a questionar o roteiro que lhe foi dado, o sistema, tanto externo quanto interno, tenta puxá-la de volta para o lugar de sempre. O sistema externo se manifesta através de julgamentos de amigos e família, cobranças sociais, manipulações emocionais de pessoas que não entendem sua mudança. Dizem que você está estranho, que está se afastando. O sistema interno é a sua própria mente. O medo do desconhecido, a dúvida sobre suas capacidades, o apego ao que é familiar, mesmo que seja limitante, mas nada disso é um castigo, é uma prova. É como se fosse o teste final, o último estágio antes da grande mudança. É o universo perguntando: você realmente quer isso? O medo da água, que Truman carrega desde a infância, por causa de um trauma fabricado, é a chave de controle sobre ele. É a corrente invisível que o mantém preso na ilha. E isso representa a maior verdade espiritual do filme. Só conseguimos ser controlados através dos medos que ainda não curamos. Cada medo que não enfrentamos cria um limite invisível ao nosso redor. Medo de ser julgado, medo de falhar, medo de ficar sozinho, medo de não ser bom o suficiente. Cada um desses medos constrói uma parede na nossa mente, e cada parede mantém um potencial nosso adormecido. A jornada de autoconhecimento é, em grande parte, uma jornada de olhar para esses medos, entendê-los e atravessá-los. Libertar-se não é eliminar o medo, mas aprender a caminhar apesar dele. É perceber que a água que te apavora também pode ser o caminho para a sua liberdade. Mas o que faz Truman continuar, mesmo com tanto medo? O amor. A memória suave de uma conexão verdadeira, de alguém que o olhou além das câmeras, que viu sua essência. Na jornada espiritual, sempre existe um chamado do coração, algo que nos lembra quem realmente somos por baixo de todas as camadas e máscaras. Pode ser o amor por uma pessoa, a paixão por uma arte, um propósito que pulsa dentro de nós. Truman começa a seguir esse chamado.
mesmo sem nenhuma explicação lógica. Ele não tem um mapa, apenas uma bússola interna que aponta para essa verdade, porque a alma sempre reconhece a verdade antes que a mente consiga entendê-la. É esse impulso, essa intuição que nos dá a força para enfrentar as tempestades criadas pelo sistema e continuar navegando em direção ao desconhecido, em busca de algo real. Quando Truman finalmente chega ao limite literal do seu mundo, ele bate em uma parede pintada de céu. Ele toca o horizonte e ali, no ponto final do seu universo conhecido, ele encontra uma escada e uma porta. Esse momento simboliza a fronteira entre o velho eu e o novo eu, entre a vida condicionada e a vida consciente, entre o medo e a liberdade. É o ponto em que percebemos os limites da nossa própria programação. É o momento em que a realidade que conhecíamos se revela como uma construção. E agora, a escolha é nossa: voltar para a segurança do mundo falso que conhecemos ou abrir a porta para o desconhecido. O diálogo entre Truman e Christof, o criador do show, é um dos momentos mais profundos do cinema. Lá do céu, como uma voz de Deus, Christof tenta convencê-lo de que o mundo seguro, limitado e previsível que ele criou é melhor. Ele diz: lá fora, não existe mais verdade do que no mundo que eu criei para você. Essa é a voz do ego. É a parte de nós que sempre diz: fique onde está, é mais seguro. Não arrisque, não mude. É a voz que prefere a certeza da prisão ao risco da liberdade. Mas Truman, depois de toda a sua jornada, já não consegue mais ouvir essa voz. Ele aprendeu a ouvir algo mais profundo, mais silencioso, a voz da sua verdade interior, a voz da sua alma. E então, com uma reverência e sua famosa frase de despedida, Truman atravessa a porta. Esse não é apenas o final de um filme, é o nascimento de uma nova consciência. Ele não sabe o que vai encontrar do outro lado. Não tem garantias, não tem segurança, mas ele escolhe a liberdade. Ele escolhe a autenticidade. Ele escolhe a própria alma, em vez do roteiro confortável. E essa é a grande mensagem para todos nós. A verdadeira vida começa no exato momento em que você decide sair do roteiro que escreveram. Para você, começa a escrever a sua própria história. O show de Truman não é apenas sobre Truman, é sobre todos nós, sobre o nosso próprio processo de acordar, questionar, expandir e evoluir. E acima de tudo, sobre ter a coragem de encontrar e atravessar a nossa própria porta, mesmo sem saber o que existe do outro lado. Porque a maior aventura não é descobrir o mundo, é descobrir a si mesmo. Obrigado por assistir e até a próxima.